Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de review de livros e eu vou revisar a Bíblia da Fisiologia, o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall. Eu sou a professora Natália Reineck. Se você ainda não conhece o canal Anatomia Etc., seja muito bem-vindo para explorar os vídeos. Aqui a gente tem aula de anatomia, de fisiologia. Eu trago para vocês curiosidades sobre o corpo humano, dou dicas de estudos e tem uma playlist inteirinha aqui no canal também de review de livros para você conhecer quais são os melhores livros para você estudar anatomia e fisiologia do corpo humano. Eu sempre deixo na descrição dos vídeos os links para as minhas redes sociais e também para o site Anatomia Etc., onde você pode conhecer os meus cursos. Hoje eu vou deixar aqui também o link de compra para esse livro aqui que eu vou revisar, que é o Tratado de Fisiologia Humana de Guyton e Hall, uma verdadeira bíblia da fisiologia. Se você é da área da saúde, se você é estudante da área da saúde, você precisa fazer uma parada obrigatória num livro como esse, porque é um livro que tem um conteúdo denso e riquíssimo de fisiologia. Isso não significa que você precisa comprar o livro, ok? É um livro que tem um investimento alto. Se você tiver condições, ótimo, o link de compra está aqui na descrição. Caso você não possa adquirir um livro como esse, geralmente ele está disponível aí nas bibliotecas das faculdades, ok? Vamos conhecer então como que é esse livro por dentro? Bom, esse aqui então é o Tratado de Fisiologia Médica Guyton e Hall. É a Bíblia, né, da fisiologia, considerado um dos melhores livros de fisiologia do mundo. E vamos conhecer como ele é por dentro. Aqui eu tô com a tradução da 13ª edição do livro. Então, abrindo ele aqui, essa edição traz uma plataforma onde você pode consultar conteúdos online, onde você vai ter perguntas e respostas comentadas, banco de imagens, animação e tudo mais. Não sei se os outros volumes também trazem esse recurso aqui, mas é um recurso legal, já que o livro não traz nenhuma seção de perguntas e respostas para você fixar o conteúdo, que é um conteúdo bem denso. E quando eu falo bem denso, eu não estou brincando, tá bom? Olha o tamanho do livro, tá bom? Então esse aqui é o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Vamos começar a ver como ele é por dentro. 13ª edição, então. Começa com uma dedicatória e fala um pouquinho sobre o livro aqui no prefácio. Ele traz que a primeira edição desse livro, né, foi escrita por Guyton há quase 60 anos, e ao contrário da grande maioria aí dos livros texto não só de fisiologia, mas os livros médicos, né, importantes, que apresentam trocentos autores aí, as primeiras 8 edições desse livro aqui foram totalmente escritas pelo Dr. Guyton. E aí o que eu acho muito interessante que ele fala aqui é que o Dr. Guyton tinha o dom de comunicar ideias complexas de forma clara e interessante, o que torna o estudo da fisiologia divertido. E um comentário interessante aqui no prefácio, que foi escrito pelo John Hall, tá? Um dos autores do livro, ele fala que o Guyton escreveu o livro para ajudar os estudantes a aprender fisiologia e não para impressionar os seus colegas de profissão, o que eu acredito que acontece muito nessa área aqui, tá? Aí ele vai falando um pouquinho da 13ª edição, de alguns diferenciais dessa edição e tudo mais. Terminando o prefácio, ele já traz um sumário bem completinho, bem detalhado do como o livro é dividido. Ele vai dividir o livro em unidades, né? Cada unidade recebe uma cor específica. Essa cor pode ser visualizada aqui na lateral do livro, então você consegue navegar aqui facilmente entre cada uma das unidades, e as unidades são divididas nos seus respectivos capítulos, e os capítulos são sequenciais. Então a unidade 1 é de introdução à fisiologia, célula e fisiologia geral, e aí ele começa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
Quando ele começa a unidade 2, que é de fisiologia de membrana, nervo e músculo, ele segue a sequência dos capítulos, ó, ele não começa a contagem novamente. Ele segue aqui, ó, capítulo 4, 5, 6 e assim por diante, de forma que quando ele terminar lá o livro, ele tá lá no capítulo 85, tá bom? Então, os capítulos, eles são sequenciais, apesar dele dividir o livro nessas unidades. Então, vamos conhecer quais são as unidades principais, né? Que ele traz no livro. Unidade 1, como eu já falei, então, introdução à fisiologia, célula e fisiologia geral. Na unidade 2, fisiologia de membrana, nervo e músculo. Unidade 3, eu não vou ler cada capítulo, tá? Senão vou ficar até amanhã aqui lendo todo o conteúdo do livro. Unidade 3, o coração. Unidade 4, a circulação. Unidade 5, os líquidos corporais e os rins. Na 6, células sanguíneas, imunidade, coagulação sanguínea. Unidade 7, respiração. 8, olha que interessante, ele traz algumas unidades bem interessantes nesse livro. Ele fala de fisiologia da aviação, do espaço e do mergulho em alto mar. 9, sistema nervoso, princípios gerais, fisiologia sensorial. 10, sistema nervoso, os órgãos especiais dos sentidos. 11, sistema nervoso, neurofisiologia motora integrativa. No 12, fisiologia gastrointestinal. 13, metabolismo e termorregulação. 14, endocrinologia e reprodução. Aqui ele vai falar de gravidez e lactação, fisiologia fetal e neonatal. É uma unidade que eu tenho usado bastante para fazer os vídeos falando, né, de gravidez e de recém-nascido. E aí ele termina com uma unidade para falar só sobre fisiologia do esporte, terminando lá com o índice remissivo, como a maior parte dos livros, né? Então, começando aqui, ele já começa com a primeira unidade, né, unidade 1, traz a corzinha lá da unidade. Nas outras unidades ele também vai começar a unidade com a cor específica, tá vendo? Ó, daquela unidade. E traz um resumo da unidade, que é basicamente os nomes dos capítulos, tá bom? Então, ele começa falando sobre organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. Esse aqui é o título do capítulo. E vai seguindo com os itens, né, os tópicos a serem abordados no decorrer do livro. É um livro de fisiologia, tá? Então, é um livro extremamente denso no quesito texto e que vai trazer algumas imagens e algumas ilustrações de apoio. Então, ele traz algumas imagens legais, alguns esqueminhas, tabelas, tudo para você conseguir fixar o conteúdo e entender aquele conteúdo da maneira mais didática possível. Como ele mesmo traz lá no prefácio, ele é um livro que tem uma linguagem muito boa. Eu particularmente ainda acho a linguagem dele um pouquinho mais complicada do que a linguagem do livro de fisiologia do Stuart Fox, que eu revisei já para vocês aqui no canal. Porém, é um livro extremamente mais aprofundado e com conteúdo extremamente mais denso, tá? Então, não tem muita comparação. Aquele livro é um livro de fisiologia mais básica, mais genérica. Esse livro é um livro mais aprofundado do que aquele outro, tá bom? Então, aqui, ó, já foi pro capítulo 2, dentro da unidade 1, falando de célula e suas funções. Então, traz as imagens, ó. E o conteúdo, apesar de ser um conteúdo denso, ele é muito bem dividido, o que ajuda a gente a entender, né? O que ajuda na didática do livro. Então, ele tem aí, ele é bem divididinho, tá vendo? Então, ele traz os itens e traz as informações referentes àqueles itens, traz alguns textos em negrito, vai intercalando com as imagens, com as tabelinhas, e tudo isso vai facilitando o entendimento da fisiologia. Como que ele termina a unidade? Vamos lá ver. Ele termina com o conteúdo e aí em cada unidade ele traz uma bibliografia e já começa a próxima unidade, tá? No decorrer do livro, ele vai trazendo bastante informação clínica, tá bom? Vai fazendo essa ponte da fisiologia com a clínica, que é um pouco mais fácil de fazer do que com a anatomia, tá? Mas ele traz bastante informação clínica, falando de câncer, características das células cancerosas e tudo mais.
Próxima unidade, unidade 2, Fisiologia de Membrana, Nervo e Músculo, traz um resumo da unidade, que é o título dos capítulos. E aí começa a falar lá de transporte de substâncias através de membrana, trazendo as imagens, as ilustrações, transporte ativo. Vai para o próximo capítulo, potencial de membrana e potencial de ação, e assim por diante. E assim ele segue no decorrer de todos os capítulos, tá bom? Com muito mais informação em forma de texto do que em imagem, mas ele também traz essas imagens ilustrativas para ajudar a fixar e ajudar no entendimento do conteúdo, tá? Vamos seguir aqui para mais uma unidade, para a gente ter uma visão geral. Essa unidade aqui, ó, ele fala, de sistema nervoso, órgãos dos sentidos, resumo da unidade, já começa falando olho, óptica da visão, óptica do olho, funções receptor e neural da retina, neurofisiologia central da visão, e segue. Bom, assim ele segue com um conteúdo super denso de todo o livro, até chegar lá no finalzinho, onde ele apresenta. O último capítulo lá é sobre fisiologia do exercício, né? Fisiologia do esporte, né? Ele cita fisiologia do esporte. E aí ele termina com o índice remissivo. E na última página, além desse índice alfabético, ele vai trazer uma tabelinha de valores normais para medições comuns de laboratório, onde ele traz as substâncias e os valores de referência, né? Valor média normal, o intervalo e o comentário e a unidade de medida. Ele ressalta que essa tabela não é uma lista exaustiva de valores laboratoriais comuns, né? Que esses valores são valores de referência aproximados, utilizados lá no Centro Médico da Universidade do Mississippi, mas que os intervalos normais eles podem variar entre os diferentes laboratórios clínicos. Isso vai depender um pouco do método utilizado para as análises de laboratório, tá bom? Mas ele traz aqui só para você ter uma noção. Termina lá com uma página do Evolution, que é uma plataforma que a Elsevier disponibiliza para estudo online. Não sei se ela ainda existe ou não. E aí lá no final do livro ele termina aí trazendo as principais informações, aí algumas informações relevantes sobre o livro, falando que essa 13ª edição, que é essa edição que eu estou revisando para vocês, mantém a longa tradição desse best-seller como o melhor livro-texto de fisiologia médica do mundo. Diferentemente de outros livros, ele é um guia claro e de fácil compreensão e tendo uma voz autoral única, que ele falou lá no prefácio, né? Consistente, e que ele ressalta o conteúdo mais relevante para os estudantes clínicos e pré-clínicos. O texto detalhado, porém esclarecedor, é complementado por ilustrações didáticas que resumem os conceitos-chave em fisiologia e fisiopatologia, como eu citei para vocês. Ele traz também essa correlação com a clínica, trazendo as patologias também. E aí traz algumas particularidades dessa 13ª edição e fala também que tem outros livros do Guyton, né? A gente tem o Fundamentos de Fisiologia Médica, que é um livro mais enxuto, e tem um Guyton e Hall Perguntas e Respostas, o que é muito legal, já que esse livro aqui não traz os questionários, apesar dele ter essa opção para você acessar de forma online algumas perguntas e respostas super importantes para você conseguir reter todo esse conteúdo de fisiologia, que é um conteúdo extremamente denso. Eu gosto bastante desse livro, uso bastante para consulta aí na minha prática diária como professora, e é isso aí. Esse aqui é o Guyton e Hall Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou,
deixa o seu joinha e manda aqui nos comentários também. Manda também a sua sugestão de livro que você gostaria de conhecer por aqui. É sempre bom ver um review antes de comprar para ver se vale a pena adquirir o livro ou não. Lembrando que o link de compra desse aqui tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? Se você gostou do meu conteúdo e ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo para se inscrever e clica também no sininho de notificação para você receber um aviso todas as vezes que eu postar um conteúdo novo. Aqui no canal a gente também tem um recurso para as pessoas que gostariam de apoiar o canal, que é o recurso Valeu Demais. Você pode clicar aí no botão Valeu Demais e contribuir com o valor que você quiser. Eu vou ficando por aqui, desejo bons estudos para todos vocês e até o próximo vídeo.